Meus amigos, quero falar hoje do caso da Juliana Marins, que foi na Indonésia visitar o Monte Rinjani e acabou sofrendo aquele acidente. Segundo os relatos, ela não estava sozinha, ela não foi imprudente, ela não foi fazer nada além do que todo turista faz, visitar um lugar famoso e voltar para sua casa em segurança. A Juliana Marins foi fazer esta visita, estava acompanhada de o guia turístico e de mais 5 turistas. O mesmo guia turístico disse que ela não pôde voltar porque estava cansada. Depois que tentou voltar, caiu numa encosta de cerca de 600 metros. Foi avistada, drones conseguiram ver. As pessoas dizem que ouviam a voz dela. E agora o problema está na seguinte questão: de quem é a culpa? Porque está todo mundo falando na internet que a culpa é do Lula, que a culpa é da Janja. Estão dizendo, inclusive, que, olha, a Janja olhou pelo cavalo caramelo, mas não se importou com a vida da Juliana. Outros ainda dizem o seguinte: olha, o problema foi dela. Ela foi lá para passear, então morreu porque quis. Eu vi cada comentário na internet que, assim, dá nojo. Dá um susto da gente pensar que está no Brasil. Um país que antigamente se falava em solidariedade, em que se falava de amor, de compaixão. Hoje parece que está todo mundo com sangue nos olhos. Uns acusando o governo, outros dizendo que a Juliana morreu porque estava turistando, foi fazer meme, o problema é dela. Outros comparando o governo do Brasil como se fosse uma republiqueta de bananas que não se importa com seus cidadãos. Gente, a coisa se generalizou, que tudo está sendo transformado hoje em questão política, em ato político, em desabafo na internet, de forma assim assustadora. Não, segundo os relatos, a Juliana não foi imprudente, não houve essa imprudência dela. O que há ali no local, e que todo mundo já viu, é que não há proteção para ninguém ali. Qualquer pessoa pode ter morrido, caído naquele lugar. Aliás, a gente não tem informação de que se há pessoas que já sofreram acidentes ali daquele jeito, daquela maneira. O resgate, a Indonésia, disse que é muito difícil, que houve chuva, houve mau tempo, houve neblina. Por causa disso, não deu para colocar o helicóptero antes, não deu para os bombeiros do local lá, as pessoas que responsáveis pelo resgate chegarem lá, colocarem cordas, enfim. Mas agora que a moça morreu, houve o resgate do corpo. Os caras chegaram lá, tiveram cordas suficientes, cordas novas inclusive, para fazer aquilo tudo. O governo brasileiro, segundo Itamaraty, se movimentou desde os primeiros momentos. No domingo, porque isso foi no sábado, no domingo enviou 2 responsáveis da Embaixada Brasileira na Indonésia para o local. O governo brasileiro, sim, enviou pedido formal para o governo da Indonésia para que resgatasse a Juliana, para que fizesse um resgate mais rápido. Houve o interesse do governo do Itamaraty em fazer este resgate, em que ela fosse resgatada. A situação é que, ao que me parece até agora, que o problema maior é do governo indonésio. Não sei se houve má vontade, mas se não houve má vontade, a má estrutura para atender ali acidentes naquela região. Porque depois do que aconteceu, as visitas ao local continuaram. Então parece que preferiram continuar visitas do que resgatar uma moça. Aliás, pessoas diziam: olha, estou ouvindo ela gritando. Então será que ela estava realmente a 600 metros? Porque quando eles resgataram ela, não estava nessa distância toda. Tudo bem que não era assim, não é vertical a situação, a profundidade. Mesmo assim, a gente viu um descaso do governo da Indonésia com essa situação. Descaso completamente. Não é só uma questão de dizer: a culpa é do governo tal, a culpa é daquele governo, a culpa foi dela. Gente, ninguém viaja pelo mundo, ninguém viaja fazendo turismo. Eu já viajei, você já deve ter viajado. Ninguém viaja para sofrer acidente, ninguém viaja para morrer. Ninguém vai conhecer a Torre Eiffel em Paris para cair lá de cima da Torre Eiffel.
não é? Ninguém está nesse estado. Então ficar acusando a moça, porque ela quis, já basta. Tem gente dizendo assim, já falaram muito dela, tá na hora de parar, problema dela, já morreu. Sabe? Algo assim, uma insensibilidade tão grande. E eu vejo que antigamente nós éramos mais pessoas que tinham um pouco mais de comprometimento humano. Não há necessidade de a gente agir desse jeito. Não é porque os bolsonaristas estão criticando o governo Lula que eu tenho que então odiar a moça por causa disso. A moça não tem nada a ver, a moça já morreu. O problema de alguém que está criticando o governo é daquela pessoa que está criticando o governo, que são gente mentirosa, gente da pior espécie, que não se importam com ninguém. E agora, nesse momento, parece muito se importar demais com a Juliana. Não é com a Juliana que eles estão se importando. Esses políticos de direita, essas pessoas não estão se importando com a Juliana. Estão se importando em likes. Estão aproveitando o momento para falar mal do governo. Porque para eles não importa a morte das pessoas, importa eu lacrar em cima disso e aproveitar e falar mal do Lula. Porque como detestam o Lula, qualquer coisa vai ser motivo para falar mal do presidente. Então estão usando a morte da menina num pretexto político desgraçado, horrível, sem sensibilidade nenhuma. Essa é a verdade. Esse povo, tu acha que se importa com a morte de alguém? O que o Bolsonaro dizia sobre as vítimas brasileiras aqui no Brasil? Não estou nem aí, não sou coveiro. Já era hora deles morrerem. E essa é a fala dos bolsonaristas. Então virem com esse papo agora, dizer que são solidários, que estão se importando, que a Janja e o Lula não se importaram, que olha como a Janja faz essas viagens todas e não se importam. Não tem nada a ver essa situação com a morte da Juliana. O Lula não é culpado, a primeira Janja não é culpada, a família da Juliana não é culpada. Acidentes acontecem. E quando acidentes acontecem, é necessário que a gente faça todo esforço para resgatar esta pessoa. O problema é que o governo brasileiro não é o detentor da administração do governo da Indonésia. Infelizmente, não é. E se fosse, tenho certeza que a Juliana teria sido resgatada. Se acontecesse no Brasil, como já aconteceu aquele caso, não é, daquele pilantra lá que foi candidato a prefeito lá de São Paulo, vocês lembram desse cidadão bolsonarista que levou as pessoas para a montanha e deixou elas para morrer lá? O bombeiro foi lá e resgatou essas pessoas. Helicópteros, agentes, ou seja, houve o resgate. Agora, bolsonarista, gravar vídeo na internet para tentar jogar a culpa no governo Lula, achando que não fizeram nada, não. Todos os protocolos foram seguidos. O governo Lula ali acionou o governo indonésio, pediu essa agilidade no resgate. O que eu creio foi má fé e uma estrutura precária deste país, Indonésia, que não se importou com a morte de uma turista, porque continuou fazendo o seu turismo. Conselho, não vão mais para essa desgraça dessa Indonésia que ali fez essa má vontade contra a Juliana. Agora, a família da Juliana reclamou dessa falta de comprometimento. E outra coisa, gente, agora, uma crítica que eu quero fazer diretamente aos assessores do presidente Lula. Veja que insensatez, que falta de perspicácia tem esses assessores do presidente. Um caso como o da Juliana, que repercutiu nacionalmente. Todo mundo fala disso, todo mundo está falando disso, e aí vem agora o Itamaraty e diz o seguinte: nós não vamos bancar o traslado dela não. A gente não vai pagar nada porque nós não temos obrigação de fazer isso. Não existe uma lei que obrigue a gente a fazer isto, a buscar corpo de uma brasileira que morreu no exterior. A lei está lá. Quer dizer então que agora tudo que estiver lá eu vou cumprir. Então por que buscaram aquela política que foi condenada lá na Argentina? Na lei também de asilo político não diz que o governo brasileiro tem que pagar o traslado, não fala isso. Não existe na lei que fale sobre essa situação. E é bom que fique claro,
Porque numa situação dessa, né, de repercussão nacional, a pergunta que eu faço, qual é o motivo? O Itamaraty declarou que não vai pagar o traslado do corpo da Juliana. Alega que não tem obrigação legal, que isso está fora do orçamento, que há um decreto dizendo que o Estado não deve arcar com essa situação. Mas, gente, pelo amor de Deus, e a sensibilidade humana? Não é? Será que precisamos, a falta de sensibilidade humana não vai fazer com que a gente entenda isso? Que é necessário fazer isto? Porque, pelo amor de Deus, eu acho que não necessitaria ter uma lei que obrigasse. Nenhuma lei obriga, por exemplo, o governo brasileiro buscar um exilado político, alguém que precise se exilar politicamente. Mas mesmo assim o governo autorizou. Porque lá nessa mesma lei disse, em casos que, se o ministro do Itamaraty autorizar, eles vão pegar. Não tem obrigação legal? Não tem, mas vão pegar. Qual o problema? Não há lei que obriga o Brasil a pagar traslado de político condenado no asilo e pedindo asilo. Também não há. E mesmo assim, quando se tratou de uma ex-presidente da Bolívia ou de um refugiado importante, o governo foi e buscou, pagou, moveu estrutura. Então, o que falta aqui não é lei, é vontade política, é sensibilidade de assessores que parece que estão fingindo que estão na década de 70. Hoje tudo é filmado, tudo está na internet. Então não há lei que me diga que eu posso ou não posso ali pegar a moça. Qual é o custo? Olha, o custo do Brasil, tira aí do orçamento para a solidariedade, dos direitos humanos. Tira dinheiro de lá, de qualquer um, manda pegar a moça, manda trasladar, manda um avião para lá. Não há necessidade de você criar um grande orçamento disso. Entendeu? É isso. Mas enfim, parece que as pessoas estão na década de 70 e não estão entendendo como é que está o nosso mundo hoje. Né? O mundo hoje está bem pior do que estava antes. A situação é muito, muito caótica. Então esse povo, eles querem a todo custo falar mal do governo sob qualquer pretexto. Mas, nesse momento, Itamaraty deveria ter sensibilidade de dizer assim, olha, nós vamos arcar com custos. Qual o problema? Qual seria o problema? Ai, administração, meu Deus. Não, gente, para com isso. Porque quando colocaram aviões da FAB para voar, para pegar político, que não tem obrigação também, não existe na lei, houve. Então, o que há é apenas uma decisão política. E, infelizmente, a assessoria do presidente Lula realmente é decepcionante.